Olá, povo amado do Senhor Jesus. Estamos aqui para a glória do Senhor, nosso Pai Criador, pois tudo que fazemos é para o seu louvor, para a sua glória. Nenhum mérito há em mim para estar aqui proclamando essa palavra, mas como um vaso que fui escolhido, quero trazer até você uma palavra. Palavra essa, como nós temos dito, palavra de orientação, palavra de consolo, palavra de fortalecimento. E nós cremos que é o Espírito Santo de Deus que inspirou essa palavra, que está me iluminando para proclamá-la. É o Espírito de Deus que vai estar trabalhando também no teu coração, conforme as tuas necessidades. Vamos orar. Pai, precisamos de Ti. Como, Senhor amado, eu preciso de Ti. Se o Senhor não permitisse, nem sequer falando eu estava, nem sequer enxergando eu estava, mas o Senhor vai muito além com Teu poder, com Tua graça, com Tua misericórdia. O Senhor me deu, Senhor Pai de amor, a bênção de não só enxergar fisicamente, como também me deste, ó Pai, a bênção de enxergar, e essa que é a principal, ó Pai, enxergar espiritualmente, ó Pai, enxergar os seus desígnios, enxergar as necessidades do Teu povo, enxergar, Senhor amado, o perigo para alertar o Teu povo. Por isso eu rogo-te, ó Deus, a Tua graça, a Tua bênção, para que o Senhor me use conforme a Tua vontade, não conforme a minha. Em nome de Jesus, que vidas sejam alcançadas por essa palavra, que vidas, Senhor Pai de amor, sejam libertas, que vidas sejam despertadas ao Senhor amado através dessa palavra. Em nome de Jesus, amém e amém. A palavra deste dia que nós estaremos trazendo é a respeito de escravidão. E queremos aqui mencionar o que tem escravizado alguns cristãos. É isso que você ouviu. O que tem escravizado alguns cristãos. Quero estar lendo aqui em Gálatas, capítulo número 4, verso de número 8 e o verso de número 9. Gálatas, carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Gálatas, capítulo 4, verso 8 e o 9. Mas no passado, quando não conheciam a Deus, vocês eram escravos de deuses que, por natureza, não são deuses. Mas agora que vocês conhecem a Deus, ou melhor, agora que vocês são conhecidos por Deus, como é que estão voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo querem servir como escravos? Que Deus te abençoe a leitura feita em sua palavra. Meus amados, o inimigo, ele é perito e ele tem se aprimorado em escravizar as pessoas. Ele não chega amedrontando, mas ele chega com a astúcia dele, com as técnicas para enredar as pessoas desavisadas, para enredar o ser humano que muitas vezes entra na corrente aí das pessoas, vão pela cabeça das pessoas, e ele acorrenta essas pessoas, aprisionam essas pessoas sutilmente, se as pessoas perceberem.
Eu me recordo de uma ilustração que eu vi que é bem isto. Foram colocadas dentro de uma vasilha algumas rãs e uma aguinha na temperatura natural, gostosa, e ali elas ficaram tranquilas ali. O que houve foi que foi colocado embaixo dessa vasilha um fogareiro. Esse fogareiro, ele começou a esquentar aquela água gradualmente. Aquela água foi se esquentando. Enquanto estava morninha, estava gostosinha, a água estava em temperatura gostosa para elas, mas não se deram conta que aquela água começou a ferver. E todas morreram ali, dentro daquela água que a princípio era um lugar gostoso, lugar bom, agradável. Muitas vezes o inimigo, ele usa dessas artimanhas e aprisiona as pessoas estão, cegas, não conseguem ver aquilo que está danificando a sua vida. Assim também acontece muito mesmo com aqueles que são desavisados, quando percebem, é tarde. Algumas estratégias do inimigo. Quero citar aqui algumas estratégias que ele tem usado. Eu creio que é uma imensidão de estratégia que ele usa para aprisionar as pessoas, mas uma das estratégias que ele tem usado é o isolamento. Não estou referindo-me deste isolamento que nós estamos tendo por causa da pandemia, esse isolamento físico. Nós somos submetidos por causa dessa enfermidade aí que está assolando o mundo. Mas é um isolamento espiritual. É um isolamento aonde ele vai deixando com que as ovelhas sejam apartadas do rebanho, ou elas começam a enxergar algo que cativa os seus olhos, a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne, isola essas ovelhas do rebanho. E essas ovelhas são alvos fáceis, alvos esses que o inimigo, com pouca coisa apanha elas, e ali aprisiona essas ovelhas, faz delas novamente escravas, algo que elas haviam sido libertas pelo Senhor, elas tornam novamente escravas, devido à frieza que começa a operar nos seus corações, começam a ver defeito dos seres humanos que fazem parte daquela comunhão, começam a ver defeito em tudo, criticam doutrina, criticam os líderes, criticam as ovelhas também do rebanho. São estratégias essas que o inimigo usa para isolar, e uma vez isolada, conforme nós dissemos já, elas se tornam alvos fáceis de serem apanhados, presas que o adversário gosta. Interessante que ele não se preocupa com quem está fora do rebanho, porque aqueles lá já são deles para ele. Ele pensa que aqueles lá já são deles, ele não se preocupa com eles, mas ele quer roubar aquelas ovelhas que são do Senhor Jesus. Ele quer roubar para trazer até elas dor, morte. É isso que ele faz. O inimigo, ele é astuto. O apóstolo Pedro, escrevendo a sua carta, primeira carta de Pedro,
capítulo 5, verso 8, diz assim, primeira carta de Pedro, capítulo 5, verso 8, sejam sóbrios e vigilantes, o inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Ele anda ao derredor. Louvado seja o nome do Senhor, que os anjos do Senhor estão nos cercando ao redor. O Senhor está ao redor nosso. E Ele está depois. Mas assim mesmo, alguns desavisados saem desse lugar aonde temos a proteção, temos o escudo, aonde um ora pelo outro, aonde um ajuda o outro. Isso é normal, tem que ser assim no cristianismo. Sai daquele meio e são alvejadas pelo inimigo. O predador age isolando aquelas ovelhas que não estão vigilantes, acompanhando-as, apanhando elas e devorando-as com suas presas cruéis, pois nele não há amor, nele não há questão de compaixão, não. Ele engana, que este é o próximo tópico aqui de estratégias que o inimigo usa. Ele é enganador. Ele engana, trazendo as mentiras, os disfarces. Ele faz as mentiras dele em verdade. O próprio Senhor Jesus fala lá em João 8,44: vós tendes por pai o diabo, que é mentiroso, é o pai da mentira, é homicida, faz isto já há tempo. Então, alerta a este perigo, esse perigo que Satanás tem, essa estratégia que Satanás tem usado é um perigo. Ele engana. A palavra de Deus fala que se Deus não tivesse intervido, até mesmo os escolhidos seriam enganados, porque ele é astuto. Conforme nós dissemos, ele não vem aterrorizando, não, ele vem pisando tranquilo ali, entrando no meio, como não quer nada com nada, e isola, e depois enche a cabeça daquela ovelha de coisas ruins. No Salmo 23, o salmista pede ali ao Senhor, ele se coloca como ovelha do Senhor, ele pede ao Senhor: unge minha cabeça com óleo. Essa ação da unção de Deus na cabeça da ovelha ali, dele, e da unção do pastor, do animalzinho, da ovelha, é referente a não deixar que coisas erradas venham atingir aquela cabeça. No caso da ovelha, fisicamente, ovelha é esse animalzinho. No caso da ovelha, que sou eu e é você, espiritualmente. O apóstolo Paulo fala-nos lá em Efésios 6 a respeito que a palavra de Deus é um escudo que anula os dardos inflamados do maligno, que quer atingir a tua mente, a minha mente. Ele quer, mas não consegue, porque nós enchemos o nosso coração com a palavra de Deus, e Deus nos dá livramento. Como foi que Jesus venceu ele ali? Estava isolado lá no deserto, lá foi levado pelo Espírito Santo. Como Jesus venceu? Ele estava isolado, mas ele é Deus. Ele venceu com a palavra, porque o coração dele estava cheio da palavra.
Então tem que estar cheio da palavra. Então Satanás é perito em se disfarçar. O lobo vestido de pele de ovelha usa mentiras, cega as pessoas que não conseguem enxergar mesmo o perigo. E algumas, por mais que sejam avisadas, alguns líderes estão alertando, estão avisando. Outros irmãos da igreja têm avisado, têm tentado cuidar. Aí sabe como somos classificados quando nós fazemos isso para algumas ovelhas que já estão bem enredadas já com a mentira de Satanás? Acha que isso é pura implicância. Quer que eu fico ali? Eu tenho o hábito de dizer, eu sou bem tranquilo em dizer isso, que vocês podem observar na igreja que o Senhor colocou-me para trabalhar, nos bancos, não existe onde coloca os braços ali, você descansa os braços enquanto está ouvindo, não existem algemas para prender, nos pés não tem corrente para prender ninguém, porque o cristianismo que eu prego, a palavra de Deus, o evangelho que eu prego, é palavra de libertação. E eu não tenho, de modo algum, direito de escravizar ninguém a nada. Simplesmente eu prego, alertando. Simplesmente eu chamo a atenção no sentido de desperta. Desperta, porque mentiras são muitas que são lançadas. Mentiras são muitas que são lançadas, para que as pessoas desviem o olhar do Senhor e passem a acreditar naquilo que o inimigo tem dito. Aquilo que o inimigo tem dito, ele é perito em distorcer a verdade. Ele é perito. E acabam dando crédito a ele. Mas graças a Deus que tem muitas ovelhas que ouvem aquilo que tem sido dito a elas. Louvado seja o nome do Senhor, porque a Bíblia fala que quando nós assim o fazemos, acontece festa no céu quando há um arrependimento de uma pessoa. Eu louvo a Deus por vidas que estão sendo arrependidas, estão chegando a se reconciliarem com o Senhor. Eu louvo a Deus por isso. E é tempo de reconciliação. Aproveitando o ensejo, é tempo de reconciliação. Reconcilie-se com o seu Senhor, que é misericordioso em perdoar, é longânimo. Reconcilie-se com o Senhor. É tempo de reconciliação. Hoje é tempo, amanhã não existe. Continuando aqui, quantos falsos pastores também você já não ouviu dizer, ou talvez tenha ouvido alguns. Quantos falsos profetas, quantos falsos cristãos. Na minha juventude existia um shampoo que ele era anti-caspa. Esse era o efeito que ele dava para quem usava. E ele tinha ali um slogan que falava que ele não dava a apresentação de ser anti-caspa. Ele disfarçava o cheiro. Então, usava-se o nome de Denorex, né? O nome desse shampoo. Ele disfarçava para que não viesse aquele odor ruim no nariz que o produto usado de anticaspa tinha. Então ele disfarçava. Então tem muitos cristãos que estão Denorex, estão só disfarçando aí de ser cristãos. Nós estamos vivendo uma época agora, eu tenho dito isso para algumas pessoas conhecidas minhas, que nós estamos na época da peneirada de Deus.
vai estar em cima da peneira aqueles que forem mesmo, porque a situação tem se arrochado a cada dia, tem sido dificuldade para um, dificuldade para outro. Aqueles que não estiverem firmes na fé não vão aguentar. Por isso, cuida. Vós que pensa que está de pé, para que não caia. Cuida-se, para que o inimigo não venha enredar você com as mentiras deles, com os enganos. Então, tem muitas pessoas que nos dão atenção. E como vencer, essa situação? Nós dissemos aqui que é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é o carro-chefe para nós vencermos essa situação. Não é com sua força, não é com o seu intelecto, mas é com a palavra de Deus que está no teu coração. O salmista fala, no Salmo 119, verso 11: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, a palavra tem que estar no coração, não é só conhecer. A diferença aqui, nesse espaço aqui, ela tem que estar no coração, tem que descer para o coração, aí você vence. Em falar de palavra de Deus, eu quero ler aqui para você o que Tiago escreve na sua carta, capítulo 4, verso 7. Tiago 4, verso 7. Portanto, sujeitai-se a Deus. Quando você se sujeita a Deus? Quando você dá atenção à palavra dele, quando você ora a ele. Mas, tem um mas aqui, resistam ao diabo. Nós só conseguimos resistir ele com a palavra, igual Jesus fez. Mas resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Você não tem que fugir dele, você não tem que ter medo. Quem vai fugir é ele. Mas para isso você tem que estar sujeito a Deus. Se sujeita a Deus. Se você inverter isso, você vê o que acontece. Se sujeita ao inimigo, você vai se afastar cada vez mais de Deus. Esta palavra, ela te afasta você do pecado, ou o pecado te afasta você dela, provocando isolamento, devido às mentiras também, que são assim colocadas pelo inimigo. Em terceiro lugar, trocar prioridades por urgência. Quero explicar isso a você. Como você classifica as suas prioridades? Na sua mente aí agora, faça um diário. Se quiser, pode até colocar no papel. Fica até melhor. Quando você acorda, abre os olhos, acorda. Primeiros minutos do dia ali. Levanta da cama, escova os dentes, toma um café. Muitas vezes esse café na correria. Dá uma olhada no celular, vê se tem alguma mensagem, alguma coisa, ou manda alguma mensagem. Sai para trabalhar ou sai para a escola. Vamos dar uma pausa aqui. Antes dessas atividades, conversou com quem te doou a vida? É sério. Conversou com o doador da vida? Falou com ele, agradecendo a ele pela noite que ele te deu? Falou com ele, agradecendo pelo novo dia que ele contemplou a sua vida? Falou com ele para ele te abençoar naquele período do trabalho, dos estudos que você está empenhado a fazer, daquela jornada daquele dia? Falou com ele a respeito? Colocou diante dele seus planos para aquele dia, para que acontecesse a aprovação? Responda com sinceridade. Não deu tempo,
porque todos os dias surgem as urgências para se fazer. Todos os dias tem coisas urgentes para ser feitas. É verdade ou não é? Mas sabe algo? Aquele que é tão urgente acaba não sendo feito. Ou quando não, ele acaba sendo mal feito, mal executado. Sabe por quê? Porque não houve um empenho, muitas vezes, da busca em primeiro lugar do reino de Deus e da sua justiça. Não houve esse empenho do coração da pessoa colocar-se à mercê do Senhor para Ele orientar cada passo. Não houve esse empenho, porque muitos hoje estão andando nas suas próprias forças, e aí acaba não dando certo. E talvez você já tenha escutado, ou quando não tenha até falado uma frase, né? O dia precisava ter mais algumas horas, 24 horas ou pouco. Talvez você ouviu como nós falamos aqui, ou talvez você tenha falado isso. O dia foi curto. Por que será que o dia foi curto? Por que não rendeu? Por que não deu certo alguns projetos? Está refletindo nisso? Reflita mesmo, é bom refletir. Tudo por não ter feito, em primeiro lugar, agradecido ao Senhor e confiado a Ele um novo dia que Ele te deu. Confiado as suas tarefas a Ele. Martim Lutero, reformador, ele diz o seguinte: se eu deixar de empregar 2 horas em oração a cada manhã, o diabo consegue a vitória no decorrer do dia. É sério, meus irmãos. Martim Lutero falou isto porque é uma experiência que todos os cristãos deveriam ter. Se não se empregar em oração, talvez não se empregue 2 horas, mas se empregue menos, talvez, mas se empregue em oração. Porque se não se empregar em oração pela manhã, vamos tirar esse total de tempo. Martim Lutero, ele orava ali 2 horas pela manhã. Vamos tirar essas 2 horas. Vamos colocar aqui, vamos colocar diferente, ó. Se eu deixar de empregar tempo em oração a cada manhã, o diabo consegue a vitória no decorrer do dia. Oração é falar com Deus. O Senhor tem prazer em ouvir você que é filho. Não deixe que as coisas do mundo venham cobrir essa satisfação que nós temos, esse privilégio que nós temos de conversar com Deus. A oração é a chave que move as bênçãos, abre as portas das bênçãos. Você lendo a palavra de Deus, empregando tempo em ler a palavra de Deus, seus olhos são abertos. Você passa a enxergar com os olhos da fé. Você ouve com os ouvidos da fé. O coração se alegra, acalma. E você falando com Deus, você se derrama aos pés dele em oração. Portanto, precisamos dedicar mais tempo à oração. Precisamos assim orar, pois essa tem sido uma estratégia que o inimigo tem tirado
Colocadas urgências. Ah, não dá tempo, hoje não deu tempo, hoje não dá tempo. Nunca vai dar tempo. Nunca vai sobrar tempo. E é bom que você saiba, Deus não quer sobra mesmo, Ele quer ter prioridade na tua vida. Ele quer ser prioridade na tua vida, como quer ser prioridade na minha vida. Então, o tempo, Deus vai fazer com que aconteça. Orando, nós estaremos tirando muitas vidas das garras de Satanás. Orando, nós vamos tirar todo o medo do nosso coração, com os projetos que nós temos. Brota em nosso coração uma confiança. Olha, eu estou sendo ouvido, não é por um ser humano qualquer, não. Eu estou sendo ouvido pelo Rei dos Reis. O Rei dos Reis me deu atenção. Conforme o salmista fala-nos, Ele inclinou para mim e ouviu o meu clamor. É isso que muitos estão sendo enganados, não têm feito isso, não têm clamado, não têm buscado. Nas horas do sufoco aí, pastor, ore por mim, irmão fulano, ore por mim. Mas você tem acesso ao trono da graça de Deus. Não que eu recuse a orar por algumas pessoas de modo algum, vou continuar orando, como tem feito, mesmo sem pedir eu oro. É prazeroso eu saber que Deus está me usando, mas você precisa buscar. Deus quer ouvir tua voz também. Não pode fazer igual o povo lá no passado. Não, Moisés, fala você com Deus, não quero falar com ele não. Quando Jesus morreu lá na cruz, o véu do templo foi rasgado de cima a baixo, fazendo de você, fazendo de mim sacerdotes. Então, você tem acesso ao trono da graça, não precisa de outro ir para você. É certo que nós devemos orar uns pelos outros. Vou continuar orando, mas você também pode se libertar e estar orando. Você vai ver o quanto que é gostoso, quanto que é maravilhoso. Cristo já conquistou para nós, portanto, orar é um privilégio. É um privilégio, é um grande presente. A oração é o nosso oxigênio espiritual. A palavra é o nosso alimento espiritual. Nós devemos dar mais valor à oração. Devemos buscar mais, para não cairmos nas ciladas do inimigo, conforme o texto lá no início, nós lemos em Gálatas. Tornarmos a sermos escravos dos homens, a sermos levados pelas vontades dos homens. Os apóstolos, diante das perseguições, eles declararam bem claro, assim, bem tranquilo: olha, eles não se importaram em morrer, não. Importa obedecer a Deus e não aos homens. No sentido ali, não era obediência a uma lei justa, era mediante a proibição deles proclamarem o Evangelho. É diferente. Não estou referindo-me nada a respeito do que nós estamos passando aqui, não. O decreto foi estipulado para nós ficarmos em casa, para nós isolarmos, para nós usarmos máscara, álcool com gel. Mas não fomos proibidos de proclamar o Evangelho. Estou fazendo isso agora. Se acaso eles proibirem, pode acreditar. Vou dizer igual os apóstolos disseram: importa obedecer a Deus, não aos homens. As igrejas estão fechadas,
Algumas até ameaçaram de abrir, mas diante do aumento de casos, estão fechadas. Mas a proclamação do Evangelho tem sido ali, diariamente, muitas igrejas estão fazendo isso. E muitas vidas estão sendo alcançadas. Eu fico, perplexo em recordar-me um certo professor meu do seminário, que ele dizia o seguinte, talvez ele até continue dizendo ainda, né? Que todas as vezes que aconteciam perseguições, a igreja crescia. Esse vírus aí, com a permissão de Deus, está aí e tal, a igreja, eu estou vendo que a igreja está crescendo. Porque muitas pessoas estão entregando a vida a Cristo. E esse professor, ele dizia o seguinte, no Salmo de número 23, que fala: o Senhor é meu pastor, nada me faltará, o primeiro versículo ali. Ele falava: não vai faltar perseguições, não vai faltar força para nós vencermos, não vão faltar os inimigos. E a gente fica até meio assim, né? Mas é a realidade. Nós vamos crescendo. A igreja lá no passado, a igreja primitiva, cresceu com a perseguição. A igreja estava muito parada, mesmo com todas as atividades, estava muito parada. A igreja agora está acordando. Louvado seja o nome do Senhor. Que isso continua depois da pandemia, que isso continua mesmo, continua as proclamações, continua, as divulgações pela internet, continue. E Deus vai ser glorificado, em nome de Jesus. Quero fechar aqui essa mensagem, encerrando aqui, lendo primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo número 7, do 22 ao 24. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo número 7, do 22 ao 24. Pois quem foi chamado no Senhor sendo escravo é liberto, e pertence ao Senhor. Do mesmo modo, quem foi chamado sendo livre é escravo de Cristo. Vocês foram comprados por preço. Não se torne escravo de homens. Irmãos, cada um permaneça diante de Deus na condição em que foi chamado. Não se torne escravo de homem, não. Se torne não. Porque o inimigo, ele tem usado homens, né, seres humanos, para escravizar o outro. Não se torne escravo, não. Você é livre. Vou orar por você, pela tua família. Pai, o Senhor nos libertou do império das trevas. Ô vitória que os seres humanos tiveram, Senhor Pai. Através da morte do teu filho, ó Pai, nós somos reconciliados contigo. Através da morte do teu filho, ó Pai, nós fomos, ó Senhor amado, resgatados, livres, ó Senhor amado. Não deixa, ó Pai, de modo algum nós tornarmos, ó Senhor amado, escravos novamente, nem de religião, nem de sistema. Não nos deixa, ó Pai, sermos escravizados, Senhor amado, pelo medo. Mas coloca no nosso coração, Pai, cada dia mais vontade, ó Pai, como livres somos, ó Pai, de estarmos proclamando, de estarmos servindo, de estarmos, Senhor Pai, sendo escravos teus, dulos, sendo, Senhor Pai de amor, esses que trabalham nessa obra maravilhosa tua e se sintam, Senhor Pai, privilegiados, como eu me sinto privilegiado, vir até essa casa não é escravidão, vir até essa casa, servir a Ti, é prazer, é alegria de ter comunhão com os irmãos e, acima de tudo, ter comunhão contigo.
Abençoe, Senhor Pai, cada família que está me ouvindo. Abençoe, Senhor Deus, cada vida, essas vidas preciosas, em o nome de Jesus. Oro pelas famílias aqui dessa igreja. Oro também, Senhor amado, por aquelas que não são dessa igreja, algumas que ainda virão a ser dessa igreja ou virão a ser de outras igrejas. Eu oro por elas também. São ovelhas que o Senhor está chamando. Para louvor e glória do teu nome, Jesus, eu oro. Amém e amém. Recebam do Senhor a bênção dele. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, as ternas consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre vós hoje e eternamente. Amém e amém.